Bem-vindos à penúltima aula de nosso curso A Ordem das Disciplinas. Vamos tratar da metafísica. O curioso é que não se deixa de ver a católicos dizer que a metafísica é desnecessária, já que temos a teologia sagrada. Vamos ver se tem algum fundamento, se procede de algum modo esta opinião. Mas antes de chegar aí, é preciso traçar um pouquinho a história da metafísica. Bom, o livro de referência da metafísica é a Metafísica de Aristóteles e, sobretudo, o indizivelmente magnífico comentário de Santo Tomás à Metafísica de Aristóteles, né? Bom, como creio já haver dito aqui neste mesmo curso, a filosofia começa com os filósofos da natureza, os filósofos da physis. Physis em grego é natureza, os filósofos físicos, os jônios. Pois bem, e eles começam reduzindo toda a realidade ao material. Então, para Tales de Mileto, o primeiro princípio de tudo era a água. Para o outro, era o ar. Para Heráclito de Éfeso, era o fogo. Para outro, eram os 4 elementos. Para o outro, eram os átomos, etc, etc. Estávamos cingidos ao ente móvel, ao mundo material, ao mundo sensível, corpóreo, né? É como se não houvesse nada além deste mundo sensível e corpóreo. Até que surge um gênio chamado Parmênides. E Parmênides, conquanto não tenha conseguido escapar ao corpóreo, o fato é que ele dota seu ente, o ente de Parmênides, de notas que são próprias da divindade. Ele alcança, sem o saber perfeitamente, um ponto já ótimo. Mas há também outro grande filósofo grego chamado Anaxágoras. Ele é o primeiro a dizer que, para que o mundo material tenha a ordem que tem, é necessário que tenha intervindo um nous, N-O-U-S em grego, que quer dizer intelecto, mente. Há de ter havido um nous, uma mente, um intelecto, que tivesse plasmado o mundo com toda a sua ordem. Por quê? Porque a ordem é algo próprio da inteligência, do intelecto. O que não tem inteligência, o que não tem intelecto, não pode ordenar nem ordenar-se por si mesmo. Muito bem. Surge, então, a figura ímpar de Sócrates. Desiste Sócrates de estudar a física, desiste das ciências naturais, porque era tal a confusão, era tal a barafunda, era tal o pandemônio de opiniões contraditórias em torno da física, das ciências naturais, que, equivocadamente ou não, resolve o nosso Sócrates renegá-las, deixá-las de lado, desdenhá-las. Mas ele, de algum modo, se vale, em sua doutrina fundadora daquilo que chamo a estrada real da filosofia, no sentido de régia, de algum modo servirá a Sócrates a doutrina de Anaxágoras para que Sócrates dê a primeira, ainda que imperfeita, prova de que Deus é, prova da existência, entre aspas, de Deus. Diz ele, vemos com efeito que o conjunto do universo tem uma ordem, tem uma finalidade. Os astros giram para que haja nuvens, para que caia água sobre a terra, para que floresçam os vegetais, para que sejam comidos pelos animais, para que os animais sejam comidos pelo homem. Razão porque o universo inteiro se ordena ao homem. Mas é impossível que o universo inteiro, não dotado de inteligência, se ordenasse ao homem. É preciso, portanto, que haja um ordenador. E esse ordenador é o que chamamos Deus. Muito próxima
da doutrina, ainda que imperfeitamente, da quinta via de Santo Tomás na Suma Teológica ou da prova da existência, entre aspas, de Deus pela ordem do mundo. Digo sempre existência de Deus, entre aspas, porque, na verdade, Deus não existe, Deus é, porque existir é provir de alguma causa, e Deus não provém de causa alguma. Digo existência, existir, com respeito a Deus, apenas ao modo de facilitação, mas sempre pondo aspas a estas duas palavrinhas. Pois bem, então Sócrates dá a primeira prova mais cabal, mais da existência de Deus. Muito bem. Seu discípulo, melhor discípulo de Sócrates, será, sem dúvida, Platão. E Platão era, sem dúvida, um grande metafísico. O problema de Platão é que, sem ter a paciência, a pachorra que terá Aristóteles para desenvolver a lógica, esta arte e ciência propedêutica a todas as demais ciências, a que permite ao homem alcançar a ciência com facilidade, com ordem, sem erro, sem ter a paciência e a disciplina de Aristóteles, Platão desdenhou a lógica, não foi um grande lógico, conquanto fosse um grande metafísico. Mas o grande metafísico que não domina a lógica, de certo modo, tropeçará um pouco nas próprias pernas. Mas, como quer que seja, em meio a equívocos aqui e ali, de maior ou menor monta, o fato é que Platão, pela primeira vez, enuncia que há algo suprassensível, metasensível, além do sensível. Dizia ele que haveria duas navegações. A primeira navegação, com vela aberta, içada, porque ela permitia que o vento levasse a embarcação. Uma navegação fácil. Era, então, a ciência relativa às coisas sensíveis, às coisas visíveis, às coisas materiais, às coisas corpóreas. Mas ele, Platão, empreenderia uma segunda e mais árdua navegação, a segunda navegação, aquela sem velas içadas e em que se movia a embarcação mediante os remos. Este termo, primeira e segunda embarcação, era comum, primeira navegação e segunda navegação, ou seja, com vela içada e sem vela, com remos, era da língua grega. Platão apenas a adapta algo metaforicamente à conclusão que ele chegou. Ele chegou ao suprassensível, a algo que vai além do sensível. E que coisa suprassensível é esta, a que chega no porto que se alcança por sua segunda navegação? São as ideias que vivem no hiperurânio. O hiperurânio quer dizer o sobrecéu, o céu sumo. Para Platão, as ideias, as formas viviam à parte. Não é que a forma do cavalo vivesse no cavalo, estivesse no cavalo, não. Viviam à parte como substâncias independentes, com vida própria, num sobrecéu ou hiperurânio. Mas, com efeito, é com Aristóteles que se consolida a metafísica, e justamente pela razão já dada e dada, ou seja, que Aristóteles teve a pachorra, a paciência, a disciplina de desenvolver a arte e ciência da lógica, que lhe permitiu chegar com ordem, com facilidade, sem erro, não só à física geral, também e sobretudo a sua estupenda metafísica. E é ele quem descobre que a metafísica tem por sujeito o ente enquanto ente. Ou seja, enquanto a física tem por sujeito o ente móvel, corpóreo, sensível, a metafísica tem por sujeito o ente enquanto ente, o ente comum. O ente que é comum aos entes corpóreos e aos entes não corpóreos. Mais que isso, foi ele quem definiu que a metafísica também se chamaria filosofia primeira. Ele não tinha um nome de metafísica, isso lhe é posterior. Se chamaria também filosofia primeira, por quê?
mira tudo, vê tudo do ângulo das causas e dos princípios primeiros. Assim, a metafísica é a ciência que estuda os primeiros princípios da razão especulativa. É ela que normatiza o conjunto do edifício científico segundo seus princípios corretos. Mas mais que isso, na metafísica, conclui ele que é preciso uma primeira causa. A causa das causas, causaram, que é Deus. Que é Deus. Pois bem, este ápice a que chegou Aristóteles, no entanto, também teve suas limitações. Aristóteles chegou a alturas tão grandes no campo da metafísica, que ao chegar a esta altura enorme, como que lhe acabou o fôlego, ficou sem fôlego, e desceu rápido e não completou seu magnífico edifício metafísico. Por exemplo, deu mais importância à forma e à substância que à noção de ser, que será fundamental na doutrina tomista, como já o direi. Tampouco alcançou a criação denada por Deus. Não o alcançou. São limitações deste homem, desse gigante, que sem revelação, sem luz, sem nada, alcançou alturas tão imensas e, no entanto, teve como que descer correndo. Para dizê-lo de modo mais popular, é como se tivesse nadado e morrido na praia. Pois bem, a metafísica de Aristóteles, essa grande metafísica, tem, portanto, suas limitações. Mas já estava claro, né? Que era a ciência do ente enquanto ente, que estudava a Deus enquanto causa de algum modo do ente. Mas seria preciso esperar Santo Tomás para entender que Deus é a causa do ente de maneira precisa, Deus é o próprio ser subsistente por si mesmo. O que é o ser subsistente por si mesmo? Imagine-se que a brancura desta mesa saísse desta mesa e subsistisse por si mesma, a brancura. Não na superfície da mesa, mas em si mesma. Ela seria subsistente por si mesma. Isso é impossível. Mas Deus é sumamente simples, é seu próprio ser e é o próprio ser subsistente por si mesmo. Mas exatamente porque o próprio ser subsistente por si mesmo é que ele pode tirar de nada, do nada, tudo. Desde sempre sabemos que do nada, nada se gera, nada se cria por si mesmo. Mas de nada, do nada, Deus tira tudo mais para dar-lhes ou participar-lhes o ser. Deus, ao criar as coisas, criou-as já com matéria e forma e já lhes deu como razão formal, como objeto formal da criação, o ser. Por isso é que, se Deus é ente, nós também somos entes, mas de modo distinto. Deus é ente por essência. Ente é aquele que tem ser. Deus é ente por essência e nós somos entes por participação, porque não temos o ser por nós mesmos, senão que o temos participado por Deus. Essa distinção entre ser ente por essência e ente por participação é fundamental neste remate da metafísica que lhe deu Santo Tomás de Aquino. A isto foi impossível a Aristóteles chegar. E, no entanto, Santo Tomás chegou. Claro, diz Santo Tomás que, com respeito a Deus e sua existência, entre aspas, só alguns alcançam a verdade, depois de muito tempo e ainda assim em meio a muitos erros. Ora, não é que Santo Tomás fosse propriamente mais genial que Aristóteles. É que Santo Tomás já tinha o benefício da revelação, da graça. Ele já lera no Êxodos:
Diga ao povo que eu sou aquele que sou, diz Deus no Monte Sinai. Eu sou aquele que é, eu sou aquele que sou, eu sou aquele que é o próprio ser subsistente que dá o ser a todas as criaturas tiradas do nada por participação, fazendo-as assim entes por participação. Esta doutrina suma de Santo Tomás, que não alcançou, repita-se, Aristóteles, foi também muito beneficiada pela revelação, pelo cúmulo de graças de que foi dotado o nosso Santo Tomás, etc, etc. São dois gigantes lógicos, são dois gigantes metafísicos, e no entanto, Santo Tomás se beneficia de algo de que Aristóteles não se havia beneficiado. A própria revelação ajuda muito no alcançamento do ápice da metafísica, que sem ela se torna dificultoso. Só se alcança depois de muito tempo, por poucos e ainda assim com erros. Pois bem, a metafísica de Aristóteles foi completada por Santo Tomás. Aperfeiçoada e completada. Foi perfeita, aperfeiçoada, completada, completa por Santo Tomás. Sem dúvida, é um fechamento de ouro, é uma cúpula de ouro dada ao edifício aristotélico. Mas mais que isso, Santo Tomás também absorveu muita coisa do neoplatonismo. Por um lado, do Liber de Causis, né? Por outro lado, de Dionísio Areopagita. Hoje sabemos que, na época, Santo Tomás achava que era o Dionísio do Areópago de São Paulo, né? Não é. Era um neoplatônico tardio que se assinava Dionísio Areopagita, né? Hoje o chamamos pseudo Dionísio Areopagita. Mas o fato é que do neoplatonismo, Aristóteles, ou Santo Tomás, tomou o que lhe interessava e corrigiu. Assim como, de certo modo, Santo Agostinho, Santo Tomás já havia corrigido um pouco a doutrina platônica das ideias do hiperurânio. Como o fez? Pegou as ideias do hiperurânio e jogou na mente de Deus. Certo? Isso já o havia feito Santo Agostinho e o fará ainda mais perfeitamente Santo Tomás. Mas, como a doutrina das ideias platônica e neoplatônica supõe a noção de participação, imprecisíssima neles, dá-lhe Santo Tomás a precisão necessária e faz da participação este meio pelo qual Deus, que é o ser por si mesmo subsistente, que é o seu próprio ser, faz com que as criaturas tiradas de nada, já compostas de matéria e forma, tenham a participação do ser. Ele cria o chamado ser comum e dá o ser às criaturas para que elas sejam o quê? Entes por participação, enquanto Deus é ente por essência. Temos, assim, o ápice da metafísica. Uma observação ainda se faz importante. Se a metafísica, além de filosofia primeira, também se chama teologia, por que ela não tem por sujeito a Deus e sim ao ente enquanto ente? Porque, para que se tenha algo por sujeito, é preciso ou conhecer sua essência ou resultar do que direi na teologia sagrada. Ora, na metafísica, que é prévia à revelação, nós não conhecemos a essência de Deus. E porque não conhecemos a essência de Deus, não o podemos ter por sujeito. Ele é estudado na metafísica como causa do ente enquanto ente, do ente comum, mas não como sujeito, justamente porque não conhecemos sua essência. O sujeito é aquilo que cada ciência estuda formalmente, e tudo mais que se estuda nesta ciência são as partes, as propriedades, as causas e os efeitos desse mesmo sujeito. Ora, na metafísica, repita-se, Deus é estudado como causa do ente comum, causa do ente enquanto ente. Mas por falta de conhecimento, repita-se, de sua essência, ele mesmo não pode ser
o sujeito da metafísica. Como quer que seja, responda-se assim à objeção inicial, a de que, se temos a teologia sagrada, para que a metafísica? Porque a teologia sagrada não vai estudar os primeiros princípios. A teologia sagrada não vai, por si, estudar coisas e coisas de que é capaz a metafísica e que, no entanto, é alcançável pela só luz da razão nossa. Que a metafísica se beneficie indiretamente da revelação é um fato, mas o fato também é que a teologia sagrada não pode ordenar as demais ciências da mesma maneira como a rainha das ciências, alcançáveis pela só razão que a metafísica pode fazer. As ciências têm seus princípios defendidos pela metafísica. Se alguém nega a verdade, intervém a metafísica. Se alguém nega o princípio de contradição, intervém a metafísica. Se alguém nega qualquer princípio de qualquer ciência, é a metafísica que os pode, de certa maneira, defender. A importância da metafísica é incalculável. Além do mais, considerar que, se temos a teologia sagrada, para que as demais ciências, é de certo modo incorrer em pietismo. É como se não tivéssemos nós mesmos, por nós mesmos, mediante a luz natural de nossa razão que nos foi dada por Deus, capacidade de conhecer a realidade. E, por fim, chama-se a metafísica teologia racional ou filosófica, e a outra, a teologia que parte dos dados da revelação, teologia sagrada. Expliquemos isso. A teologia racional ou metafísica alcança-se pela luz da razão, pelo intelecto agente que Deus nos põe em nós. É o que há de mais divino em nós, é o chamado intelecto agente. Acima da teologia racional está a teologia sagrada, que vê tudo, de certa maneira, como a fé, por trás dos véus da fé, como em enigma, como por espelho, como dizia com respeito à fé São Paulo. Mas a teologia sagrada já estuda Deus enquanto Deus, porque assim nos foi revelado. Nós, por nós, não alcançaríamos a Trindade, mas Deus revelou-nos que sim, ele, além de uno, é trino. Mas acima da teologia sagrada está a teologia dos bem-aventurados, que por deiformação, o milagre dos milagres, e por imantação a Deus, conhece a Deus por essência, por todo sempre, numa visão como que intuitiva de Deus. E, por fim, a ciência, porque teologia quer dizer ciência de Deus. Então, vejam, a ciência humana, que é a metafísica, a ciência revelada, que é a teologia sagrada, a ciência dos bem-aventurados, que é pelo milagre de deiformação, e há a suprema teologia, a suprema ciência de Deus, que é aquela mesma que Deus tem de si mesmo. Sucede, porém, que Deus é sumamente simples, absolutamente simples. Nele, ao contrário do que se dá em nós, ou nos anjos, nele, ele não é uma coisa e sua ciência é outra. Em nós somos uma coisa e nossa ciência é outra. Tanto que antes de termos a ciência, já somos nós mesmos. Nele não. Ciência e ele mesmo são a mesma coisa. Em Deus tudo é a mesma coisa. É sumamente simples, é Deus. Logo, a teologia que Deus tem de si mesma, a ciência que Deus tem de si mesma, é o próprio Deus. Portanto, a teologia racional, a teologia sagrada e a teologia dos bem-aventurados são participações diversas na própria vida divina. E se dizia com tanta beleza Aristóteles que a vida feliz é a bios theoretikos, ou seja, a vida teórica, contemplativa, em que devemos contemplar a Deus e imitar sua vida divina, com a revelação sagrada. Com a revelação que Deus nos faz, sabemos que a vida feliz é a vida perpetuamente de contemplação de Deus por essência, pelo milagre da deiformação. Assim, temos a própria teologia, que é Deus mesmo, e todas as demais teologias são graus descendentes de algo, não são graus, desculpem-me, são modos descendentes e diversos
de participar da própria vida divina, como o quereria, sem o saber muito, o nosso grande Aristóteles. Podemos dar por terminada esta penúltima aula. Muito obrigado pela atenção e até a última aula.